Oi, tudo bom? Então, vamos resolver essa questão aqui que foi tua dúvida. Em relação ao argumento de que no Brasil existe uma democracia racial, o autor demonstra aqui. Primeiramente, ele quer saber, o autor está falando de uma coisa, de algum assunto, e ele quer saber qual é a posição do autor com relação a essa teoria da democracia racial, certo? E o que é essa teoria da democracia racial? É uma teoria bem conhecida de um sociólogo brasileiro chamado Gilberto Freire. Esse sociólogo, ele escreveu uma obra bem famosa, um livro bem famoso que chama Casa Grande Senzala. Beleza? Nessa obra aqui, ele aborda a teoria dele da democracia racial. E o que seria, né, essa teoria? Seria que a população brasileira foi formada por uma união, por uma harmonia entre as raças. Então, haveria uma harmonia. Na verdade, houve, né, para ele, houve uma harmonia entre brancos, pretos e indígenas houve uma harmonia entre essas raças para formar a população brasileira. Sendo que, pelos nossos estudos históricos, a gente sabe que não foi assim que aconteceu. A gente sabe que não foi uma harmonia, houve uma escravização de pretos e indígenas, e muitas vezes essa miscigenação, né, entre brancos e pretos, entre brancos e indígenas, não era uma coisa assim, consentida. Claro que tinham muitas relações entre homens brancos e mulheres pretas, ou ao contrário, com consentimento. Mas a maioria não. O que acontecia muitas vezes era que os homens brancos eles estupravam as mulheres pretas que eram escravizadas. Então, essa teoria da democracia racial é uma questão bem polêmica de Gilberto Freire, que pelos nossos estudos a gente sabe que não acontece. E quando a gente vai ler esse texto aqui, que é por isso que ele pergunta, em relação ao argumento de que no Brasil existe uma democracia racial, o que é que o autor está mostrando pra gente? O que é que ele está afirmando pra gente? Então ele quer saber, o que o autor está dizendo, o autor está mostrando uma realidade que ou vai concordar com essa harmonia entre as raças, ou vai discordar, ou vai mostrar uma realidade diferente. Aí a gente vai ter que ler o texto para saber se por exemplo, se ele está concordando, se ele está discordando. E aí vamos ler o texto aqui para a gente chegar no gabarito. A população negra teve que enfrentar sozinha o desafio da ascensão social. Só por esse primeiro trecho a gente já pode perceber que ele não está dizendo que houve uma harmonia, uma ajuda mútua entre as raças. Não foi uma raça ajudou a outra, sabe? Para ficar todo mundo no mesmo patamar social. Ele já começa dizendo que a população negra teve que enfrentar sozinha o desafio da ascensão social. E frequentemente procurou fazê-lo por rotas originais, como o esporte, a música e a dança. Esporte, sobretudo o futebol, música, sobretudo o samba, e dança, sobretudo o carnaval. Foram os principais canais de ascensão social dos negros até recentemente. A libertação dos negros não trouxe consigo uma igualdade efetiva. Então, mais uma vez, ele traz isso, de que a abolição da escravidão não trouxe uma igualdade efetiva. Por quê? Porque não havia um interesse, por exemplo, da raça branca de puxar os negros, igualar os negros na condição social que antes eles eram impostos como escravos e eles não podiam ter a mesma condição social que os brancos. Então não havia esse interesse,
esse interesse de ajuda entre as raças. Aí ele fala mais ainda. Essa igualdade era afirmada nas leis, mas negada na prática. Ou seja, beleza que teve, né, a princesa Isabel lá aboliu a escravidão, mas na prática não tinha essa democracia. O que é democracia? É todos terem os mesmos direitos. A democracia quer a igualdade de direitos, todo mundo tem os mesmos direitos, uma democracia, uma igualdade de direito racial entre as raças, e isso não acontecia, beleza? Ainda hoje, apesar das leis, aos privilégios e arrogâncias de poucos correspondem o desfavorecimento e humilhação de muitos. O que é que ele está querendo dizer aqui? A gente sabe que a maioria da população brasileira não é branca. A maioria é parda, certo? Que vem dessa longa miscigenação entre as raças, mas que não foi harmônica. Não foi uma coisa. Não foi harmônica, beleza? E aí, o que ele está dizendo nesse último trecho aqui? Que o privilégio de arrogância de poucos, ou seja, o privilégio dos brancos, que é a minoria da população, corresponde ao desfavorecimento e à humilhação de muitos. Ou seja, o privilégio dos brancos, que são a minoria no Brasil, desfavorecem, né, e humilham os muitos. Quem são esses muitos? Os pretos e pardos, certo? Então, agora a gente pode ir para as alternativas. Em relação ao argumento de que no Brasil existe uma igualdade de direito ou uma harmonia entre as raças, o autor demonstra o quê? Ele está mostrando uma realidade completamente diferente, que não acontece essa democracia racial. Agora vamos ler as alternativas. Essa ideologia equipara, ou seja, iguala a nação a outros países modernos? Não. Primeiro que o Brasil ele foi um dos últimos países do mundo a extinguir a escravidão. E mesmo extinguindo, não foi uma extinção efetiva. Por quê? Porque ainda não há, na prática, igualdade de direitos entre brancos e pretos. Então, não. Não pode ser a letra A. B. Esses Os aqui, acho que eles estão... digitou errado, enfim. As alternativas começam a partir daqui, beleza? Aí na B ele fala, esse modelo de democracia foi possibilitado pela miscigenação. Não, foi o que eu acabei de explicar. Não foi possibilitado pela miscigenação. A miscigenação não ocorreu de forma harmônica e não existe ainda uma democracia racial no Brasil, beleza? Então também não pode ser letra B. Letra C. Essa peculiaridade nacional garantiu mobilidade social aos negros. Muito pelo contrário. Apesar da escravidão ter sido extinta, os negros ainda não possuem, não foram, assim, não tem essa garantia de mobilidade social, não tem. Tanto é que os privilégios, a maior parte dos privilégios ainda está em posse das pessoas brancas. Então não pode ser letra C. D. Esse mito camuflou, ou seja, escondeu formas de exclusão em relação aos afrodescendentes. Sim. Por quê? Quando a gente fala de uma questão de democracia social, uma harmonia entre as raças, fica meio que uma teoria, né? Uma coisa bonita que, olha, a miscigenação no Brasil foi uma coisa super legal, assim, que de raças diferentes se relacionaram, se misturaram e aí formou o caráter brasileiro e tal. Isso camufla, isso suaviza uma forma de exclusão, uma forma violenta de exploração dos pretos e dos indígenas, certo? Aqui ele fala só em relação aos afrodescendentes, beleza, pode ser, mas os indígenas também estão dentro desse processo de exploração, beleza? Por isso que o nosso gabarito é a letra D. Vamos só ler a letra E para eliminar.
Essa dinâmica política depende da participação ativa de todas as etnias. Mesmo os não depende da participação ativa de todas as etnias. Por quê? Porque os negros, eles não têm, até hoje em dia, né, que como ele fala aqui, né, que nas leis tem as leis propõem a igualdade racial, mas na prática, mesmo os negros tentando ter participação ativa na sociedade, eles não atingem os mesmos privilégios dos brancos. Então, para eles chegarem ao mesmo patamar dos brancos, eles precisam lutar muito, muito, muito mais. E ainda nem isso é o suficiente, porque o privilégio de poucos, que é o dos brancos, acaba destruindo com toda a luta dos pretos e dos indígenas. Então, não depende da participação ativa de todas as etnias. É muito mais profundo que isso. Se fosse só isso, se fosse só participação ativa, a gente já estaria num patamar muito melhor de igualdade social. Por quê? Porque vontade não falta, sabe? A quantidade de manifestações que a gente tem, de movimentos que a gente tem a favor da igualdade racial são enormes, mas isso não acaba com o privilégio dos brancos. Beleza? Espero que tenha entendido. Se quiser pesquisar um pouco mais sobre Gilberto Freire e sobre essa teoria dele da democracia racial, eu acho que vale muito a pena, porque isso costuma ser um tema, aqui ele abordou em linguagens, mas às vezes ele aborda muito frequentemente na prova de humanas, porque Gilberto Freire é um sociólogo brasileiro. Então acho que vale muito a pena tu dar uma pesquisada sobre Gilberto Freire e sobre essa teoria da democracia racial. Beleza? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida que restar pode mandar pra gente novamente. Continua firme e bons estudos.